Cara, tudo começa por uma narrativa, né? Não necessariamente um storytelling, mas uma narrativa que me coloque em um ambiente, em um lugar, em um problema, alguma coisa para se viver. Porque é muito mais fácil fazer as pessoas entrarem na minha onda quando eu conto histórias para elas, né? Eu tive a oportunidade de estudar com um cara chamado Richard Bandler, que é o cara que criou a PNL há alguns anos atrás. E eu acho que de todas as coisas que ele acabou mapeando na PNL, né, ele não criou nada, ele só observou. A mais legal de todas é que a gente para escutar histórias. E a gente é assim desde que o mundo é mundo, né? A gente sobreviveu lá na Mesopotâmia, ao redor do Rio Nilo, porque a gente se juntava em fogueiras e contava história um pro outro. Então, na verdade, nós somos o que somos por causa das narrativas que vivemos. Então a gente tem que começar por aí. Se a gente for pensar na época dos Neandertais, a gente tinha a história contada e gravada nas rochas, né? Justamente para levar o conhecimento adiante para a próxima geração e assim por diante, não cometer mais os mesmos erros, né? Histórias servem para nos ensinar o que é uma experiência que alguém já viveu. Então, quando eu escuto uma história, eu estou vivendo a experiência dela. Santo Agostinho tinha uma frase, tinha um parágrafo, né? Que ele diz assim: mesmo que eu não esteja mais aqui, né? Falem de mim como se eu ainda estivesse. Lembrem de mim como eu ainda estivesse. Quando estiverem com os amigos, comentem sobre mim e contem as minhas histórias como se eu ainda estivesse. E o que Santo Agostinho está criando aí nesse momento, né? A imortalidade. Porque se eu continuo contando as histórias daquela pessoa que já foi, essa pessoa continua viva entre nós. É como se ela estivesse aqui ainda. Ela vai ser sempre lembrada, né? Quando a gente... depois a Disney fez lá, né? Dia de Todos os Muertos. Não lembro como é que é o nome do filme. Viva. Viva. A vida é uma festa. Viva, a vida é uma festa. Pode perguntar de qualquer desenho, Simone tá letrada em todos. Fazaça. Então, baita filme também pra você assistir. E ele fala justamente disso, né? Enquanto você continua contando as histórias daquela pessoa, ela continua viva. Então, se você tiver uma boa narrativa pro teu negócio, ele nunca morre. E eu posso escrever uma narrativa em um parágrafo de texto, por exemplo, o meu negócio vai ser, né, contar aquela história num parágrafo. É o suficiente para começar? Cara, eu vou contar de um outro case aqui, de Gramado, que também a MK é sócia, que também tem um pouco de trabalho meu, assim, né? Mais recentemente, assim, eu tenho estado próximo, que é a Congo, que é uma pizzaria também. Recentemente a gente está recriando a narrativa da Congo. E a narrativa dela é a vida entre amigos é uma festa. Cara, é uma frase. A vida entre amigos é uma festa. Ela conta a história de dois personagens, né? O Mike, que é o gorila, que foi achado na floresta, e o Ari, que é um camaleão, que é o único cara que disse assim: não, eu vou abraçar esse gorila, ninguém gosta desse cara, eu vou ficar aqui. E aí a amizade dos dois cria uma festa na selva inteira. E essa narrativa surge disso. A vida entre amigos é uma festa. Porque quando eu tô entre amigos, e olha como as pessoas se identificam. Entre amigos eu posso falar aquelas coisas que eu não falo pra todo mundo, né? Entre amigos eu posso rir um do outro. Entre amigos tudo vira uma festa. Quando eu tô entre amigos, por mais que o ambiente esteja ruim, aquele ambiente fica bom. E essa é a narrativa do negócio. Claro que isso pode virar uma baita história, um storytelling incrível. Pode. Mas se a tua narrativa lá no início não for forte, essa história ela fica sem pé nem cabeça. Fica uma história complexa, ruim de entender, fica... Não precisa de complexidade, né? Não precisa. A narrativa tem que ser muito simples, né? Então eu crio essa narrativa. A partir dessa narrativa, se é possível, ela vira uma história com... E aí, claro, a gente erra muito pensando... tem que ter personagem, né? Porque as pessoas ligam a experiência à temática e ligam temática ao lúdico. E eu vivo esse looping todos os dias. Geralmente um filme, né? Tipo, falou em storytelling, é filme. É filme.
E tem um personagem. Tem... a jornada do herói e tudo mais. De novo, elas complicam o que pode ser simples, né? Se eu não fizer completo, mas isso melhor tem não fazer. raiz lá naquela fogueira que as pessoas se reuniam, porque as analogias surgem daí, né? Tu tem essa forma de levar adiante o conhecimento através de um personagem que não é tu, mas que é alguém que se parece contigo, ou com o qual tu vai se identificar. Ele gera isso, a identificação, e permite que a história seja contada com as lições, com o apontamento dos erros. Mas é muito difícil tu contar uma história. Faz mais sentido. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Né? Desculpa, Pode falar. O que eu quero dizer sobre isso é que, assim, não necessariamente precisa virar lúdico. Né? Porque as pessoas entendem que, de repente, tem que aparecer um personagem ratinho animado, que fala. alguma coisa. Algo espetacular nesse sentido. É que é difícil tu contar uma história totalmente inventada, né? Tu geralmente vai trazer personagens que tu já viu em algum momento. Tu mesmo falou da experiência, né? Tipo, tu precisa ter a experiência do milho mineral seco pra te saber representar isso depois, né? Também. Então, geralmente as histórias, eu acho que elas carregam muito das experiências de quem vai contar aquela história. E aí sim, aí entra os personagens, porque talvez seja como as pessoas conseguem tornar aquilo, né, uma realidade para elas também. Sim. Elas acreditam naquela história, né? O quão importante é elas acreditarem naquela história que elas estão contando. Cara, todos têm que acreditar, né? E o segredo para acreditar na história, eu aprendi lá na Disney, e não foi num curso, mas foi conversando com um funcionário lá. Eu tive a oportunidade algumas vezes de descer nos corredores da Disney, né? O nome dele era Walt. Não. Não tive a oportunidade. Depois eu não encontrei, mas ele foi rápido. Ele desceu a caverninha pra baixo, assim, do parque. Queria muito. Que café que não dava essa conversa, né? Nossa. Mas conversando com um cara lá, eu tava perguntando tecnicamente, assim, né? Tava muito curioso sobre o brinquedo do Peter Pan, que é um brinquedo em 1965, eu acho, ele é bem antigo. E que quando você entra, o chão encolhe, assim, e aí do nada você tá voando, dando a sensação de Peter Pan e da Sininho indo para a Terra do Nunca. E eu disse pra ele assim, porque tem aquela história inventada. Daí ele olhou pra mim e disse, como? Não, porque inventaram aquela história lá e tal, né? Ele disse assim, tá falando do Peter Pan? Dizem que talvez essa história não seja totalmente verdade. Cara, eu olhei pra ele e disse assim, qual a chance de uma criança não querer crescer, alguém jogar pó de pirlim-pim-pim nela e ela brigar com um cara chamado Capitão Gancho? Nenhuma. E aí ele me diz assim, como é que foi? Uma história pode não ser totalmente verdade, mas os valores inseridos nela são. E quando isso acontece, eu acredito. E muito tempo depois eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Maurício de Souza aqui no Brasil, sobre storytelling, e ele vai lá e larga a mesma frase, assim, eu digo, cara, é isso. Eu tenho que ter valores reais para que as pessoas acreditem nessa história. Porque depois o que vier, o personagem que tem ou que não tem, se o personagem é real, se ele é lúdico, se ele não é, pouco importa. Hoje, o grupo das mães da minha turma, né, do nosso pequeno, uma delas compartilhou que descobriu que o filho de 9 anos não acredita mais no Papai Noel ou no Coelho da Páscoa. E aí ela disse, mas se alguma criança estiver olhando, ele existe. Existe. A tia vai contar um negócio aqui. Cara, absurdo. Conta isso que eu fiquei bem curioso. Não, daí ela disse, gente, eu vou compartilhar com vocês algo bem sério, assim, né? Falei com o fulano e ele disse pra mim que ele não acredita, mas que ele disse que acredita pra ganhar o presente, né? Aí algumas mães riram, né? Porque o guri é ligadinho, né? Ele tá esperto, né? E aí outras disseram assim, mas a gente faz de tudo pra que a nossa filha acredite, porque a gente acha isso importante, né? E eu pensei, eu comecei a escrever várias vezes, porque não sei o que tu acha, mas pra mim o B, o nosso, né? Ele acredita super, assim. Ele realmente acredita. É que a gente acredita. Mas aí é que tá. Exatamente esse é o meu ponto. Quando ele pergunta, a gente não mente pra ele, tá? Eu não minto pra ele. Mas quando ele me pergunta assim, mamãe, Papai Noel é de verdade? Porque esses dias ele ainda diz assim, sabe qual é que é o maior sonho que eu tenho? De ficar acordado quando vem o Papai Noel, pra eu ver o Papai Noel. Daí eu disse, filho, e vai fazer diferença pra ti? Ver ele e tal? Ele disse, que eu queria conversar com ele, queria saber como é que ele faz.
Entende? A curiosidade dele era mais assim, como é que ele administra esse troço todo, entendeu? Né? Mas mais assim, mais gerencial, assim. Daí eu disse, tá, mas e... Isso é coisa tua, Guilherme. Né? Por favor. A gente assiste muito o dos Guardiões lá. Aí ele disse, não, mas eu só queria ver... Eu disse, tá, mas tu vai deixar de acreditar se por acaso tu não encontrar com ele nunca? Daí ele, não, mamãe, porque eu sei que ele existe. E eu acho que é um pouco isso. E eu também acredito essa crença dele. Lógico, ao fato dele ser uma criança, sem dúvida. Mas eu e o Gui, a gente nunca mente assim, mas assim, a gente realmente acredita nunca que quis estragar a história. Não. Agora eu vou falar pra mim, então. Porque pra mim, não interessa se o cara é velhinho, gordinho, tem barba e usa uma roupa vermelha, tu entendeu? O que ele faz e o que ele representa, tu pode fazer, eu posso fazer. Entende? Eu posso ir lá no correio, de repente, ou eu posso, sabendo que uma criança precisa, nesse momento ou em outros, eu posso estar presente de uma forma encantada, comercial também, porque a gente sabe que é comercial e tem, tudo bem, mas essa parte mágica é algo que a gente escolhe ou não se quer levar pra frente, se quer ou não cultivar. E eu acho que ele acredita principalmente por causa disso. Porque a gente vive isso no nosso dia a dia, tu entendeu? Sim. E isso, pra mim, faz muita diferença em ver que... E eu fico feliz quando eu vejo que os colegas eventualmente não acreditem, mas que eu vejo que dele ainda é muito puro, sabe? Porque eu vejo que ele tá ligado com uma coisa que é importante, sabe? Que ele não perdeu a fé. Acreditar... Porque fé é isso, né? Tu acreditar numa coisa que tu não vê. Sabe? Então, e isso leva ele pra frente, sabe? Ele brilha o olho dele. Então, pra mim, é muito legal, assim. Especialmente pelo nosso trabalho também, porque a gente faz isso muitas vezes, né? E eu fico pensando nisso. Só a minha experiência lá na Hector com a Luíse. Ai, sim. Cara, foi 2 semanas fazendo com que ela não lembrasse da aula de voo de vassoura. Convidou ela pra voar, marcou a aula. Na aula, às 5 da manhã. Marcou, era numa terça-feira. E aí nós estava lá, ela disse, cara, que é terça. Amanhã é terça. Cara, e assim, ó, foi justamente isso, assim, ó. Eu deixei ela esquecer, mas eu não queria cortar o barato da experiência, da magia. Cara, porque ela ficou enlouquecida. Ela queria realmente ir nessa aula e ela fez planos, né? E eu pedia, eu alimentava, né, essa experiência dela e pedia o que tu vai fazer quando tu aprender a voar. Ah, mas aí a gente vai viajar, isso aqui. E aí eu disse, tá, e eu alimentar, e eu dizia, e tu vai sozinha? Disse, não, tu e a mamãe vão juntos. E será que cabe todo mundo na vassoura? Será que a gente vai conseguir se equilibrar? Cara, e ela viveu isso, né? Isso é muito bacana. A Tasha ficou um tempão conversando com a gente na mesa. Isso é muito incrível, assim, né? Porque quando a gente fala da narrativa, é só sobre acreditar. Por que os dinossauros existem, ou existiram, e o Papai Noel não? Porque nos deram uma narrativa que comprova que os dinossauros existem. Quando eu compro uma casa, o que garante que aquela casa é de fato minha? Além de uma narrativa que alguém um dia me disse que se está no cartório, tem um papel assinado, aquela casa é minha. Né? E eu acredito em Papai Noel. Porque a força de acreditar nele faz com que Natal seja a época mais legal do ano. Pra mim também é. Faz com que todo mundo troque amor, que todo mundo troque carinho, que o pai peça desculpa pro filho, sabe? E a grande questão que eu faço é, tudo bem se ele não existe, mas o que eu ganho não acreditando e o que eu ganho acreditando? Sem dúvida. Pra ela, né, pra tua filha, imagina, cara, ela não foi na aula, mas teve aula de vassoura. Teve aula, ela só não foi. E tá tudo bem. Que graça teria dizer, não, essa aula nem existe. O que ela ganharia com isso? O quão bem isso faria pra ela? Então, no fundo, a gente vive as narrativas. E a gente acredita nas narrativas que nos fazem melhor. Fazem sentido pra gente também, né? Exato.